Gente, então, eu vou conversar um pouquinho com vocês, um pouco diferente do que eu falei na última palestra sobre psicodélicos. Dessa vez, a espinha dorsal dessa apresentação vai ser a própria crise na psiquiatria, e como os psicodélicos estão aparecendo, né, nesse contexto de crise na psiquiatria. Bom, eu queria começar só recapitulando assim com todo mundo a história, né, dos transtornos psiquiátricos, muito brevemente, num slide só. Porque a gente percebe que ao longo da história a loucura e a melancolia também foram a maior parte do tempo entendidas, na verdade, como transtornos sociais, né? Coisas com implicação social. Então, se a gente observar direitinho a história da loucura, por exemplo, por muito tempo isso era entendido como ultrapassar o limite do sacro, do sagrado, tinha uma ideia, uma conotação religiosa muito grande por trás desses transtornos. E para a melancolia não foi muito diferente, né? O que a gente entende hoje como transtorno depressivo, de uma maneira geral, foi entendido ao longo da história como algo que tinha a ver com misticismo, com possessão e coisas assim, em vários momentos da história. Demorou para que esses conceitos fossem trazidos mais para perto da medicina, né? E do conceito de um distúrbio da natureza. Então, o que a gente vê ao longo da história, se a gente olhar com calma, e aí estou indicando aqui dois livros muito bons que contam essa história, a História da Loucura, do Michel Foucault, e a História da Melancolia, que é de autores brasileiros, a gente vê que é um estique-puxa muito grande ao longo dos anos, de entender esses transtornos como uma deficiência da natureza, uma doença, uma coisa biológica, ou algo que faz mal para a sociedade, coisas assim, né? Para o caso da depressão, que é a maior parte dos exemplos que eu vou trazer aqui hoje, a gente só tem, em 1952, um manual diagnóstico de saúde mental sendo criado, quando, de fato, os transtornos depressivos, aí sim, eles passam a ser categorizados e ter diretrizes para tratamento e manejo, né? Então, isso é muito recente ainda na história da psiquiatria. E com esse estique-puxa todo de ser uma coisa social ou uma coisa biológica, junto com isso, ao longo dos anos, a gente foi ganhando cada vez mais força no campo racional, científico, assim, e o modelo biomédico foi ganhando destaque, né? A gente, ao longo do tempo, foi entendendo cada vez melhor, as ferramentas científicas também foram melhorando, para a gente entender que uma disfunção ali de monoaminas, principalmente noradrenalina e serotonina, estavam por trás, né? Era um mecanismo biológico por trás da manifestação desses transtornos de uma maneira geral. E, inclusive, se a gente olhar os antidepressivos clássicos, quase todos eles visam restabelecer, de alguma maneira, né, esse desbalanço aqui nas sinapses monoaminéticas. Então, seja, enfim, inibir na recaptação, a gente vai falar um pouco disso ao longo da palestra também. Mas é tudo muito focado em restabelecer esse desbalanço sináptico, né? A maioria dos antidepressivos atua nesse nível aqui. E, olhando para a história, então, a gente vê que, ao longo das décadas, diferentes classes de antidepressivos foram sendo criadas, e, repito, todas baseadas nesse desbalanço neuroquímico, né? E vou chamar a atenção aqui para a apresentação dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina, na década de 80, com a fluoxetina, né, como a principal representante, a primeira, que foi recebida com entusiasmo muito grande, né, pela sociedade de uma maneira geral. Se achava, então, que a gente descobrindo esses mecanismos por trás dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina, a gente seria capaz, então, por exemplo, de promover uma felicidade induzida, algo do tipo. É uma história bem interessante que é contada em parte aí num filme que eu recomendo para todo mundo, que é Geração Prozac, ou Prozac Nation, que conta um caso e, enfim, dá um panorama para a gente do que se achava, né, naquela época sobre a descoberta da fluoxetina, dos inibidores de uma maneira geral. Depois de 85, o que a gente vê foi que outra classe, de fato, não surgiu, né? O que foi aparecendo, na verdade, foram melhoramentos da fluoxetina. Então, outras substâncias, como estalopram, paroxetina, sertralina, têm várias diferenças, maior seletividade ou menos efeitos adversos, menos interações medicamentosas e alimentares, mas uma nova estratégia, de fato, diferente disso, não existe aí nesses últimos 40 anos, né? Mais de 40 anos. Hoje, o dado mais recente que eu encontrei, os antidepressivos, eles são as substâncias mais prescritas, né, para a faixa etária entre 20 e 59 anos. Isso é mais do que antihipertensivo, por exemplo, né? Então, eles são altamente consumidos
por todo mundo. Só que o manejo da depressão, principalmente o manejo farmacológico, ele é muito complexo, ele tem uma dinâmica muito complexa de se entender e de intervir também, né? A gente tem aí os pacientes tendo várias remissões de sintomas e depois pioram de novo, recidivas, recorrência e uma dificuldade até no diagnóstico, no início do tratamento. Então, a dinâmica é muito complicada. E, do ponto de vista farmacológico, que é a área da maioria de nós aqui, a gente tem os antidepressivos como a principal ferramenta, que são medicamentos que têm uma baixa adesão, infelizmente, apresentam muitos efeitos adversos e muitas interações medicamentosas e alimentares, isso principalmente para as primeiras classes, né, para os mais antigos. E o que eu acho que é mais importante, assim, da gente pensar e citar é a taxa de eficácia dos antidepressivos, né? Eles funcionam, eles são importantes para o manejo da depressão, mas uma meta-análise muito importante que saiu em 2009, comparando vários estudos, mostra que a eficácia dos antidepressivos na população geral fica perto dos 50%, né? Ao longo dos anos, desde a sua apresentação, por exemplo, desde o início da utilização, né? Isso é baixo. É baixo porque a gente está falando de um transtorno que causa sofrimento, um transtorno que aproxima muito de ideação suicida, etc. Então, a gente tem um número que não é muito bom, né? Quando, por exemplo, o placebo chega ali a 40% de eficácia. Então, a gente está falando de uma estratégia que funciona para algumas pessoas, que ajuda, que é uma ferramenta importante, mas que não resolveu o problema como se achou na década de 80 que seria resolvido, né? Essa promessa toda não aconteceu, não se cumpriu. E aí, eu peguei dados, por exemplo, de prevalência de transtornos mentais mais recente, de 2019, né? E a gente tem uma média mundial aí perto de 13% da população convivendo com algum transtorno mental. Isso é muita gente, né? O Brasil é um dos países com uma prevalência alta de transtornos mentais, e nesse mapa aí está considerado junto, né? Depressão, ansiedade, transtorno bipolar, transtorno alimentar e esquizofrenia também. E um levantamento desse mesmo ano foi feito pela revista The Lancet, que calculou aí mais ou menos $1 trilhão de gasto para os sistemas de saúde com esses transtornos. Eu botei aqui o PIB do Brasil em 2020, só para a gente ter uma referência de valor, né? O Brasil teve um PIB de 1,45 trilhão em 2020, então a gente está falando de um gasto, de um ônus para os sistemas de saúde, de uma maneira geral, equivalente ao PIB, Produto Interno Bruto, de um país do tamanho do Brasil. É bem significativo isso. E, claro, esse dado ele é antes da Covid, né? Então, a pandemia, ela pode e certamente influenciou muito o campo da saúde mental. Algumas projeções aí já estão calculando que esse número vai quase dobrar depois da pandemia. Então, a gente está caminhando para um cenário em que a crise no manejo da depressão, por exemplo, na psiquiatria, é muito preocupante, né? A gente precisa pensar em depressão de outra maneira e pensar nos transtornos depressivos de outra maneira. Desse número aí de 2019, eu fiz um recorte aqui em relação ao Brasil, né? Os transtornos depressivos estão em segundo lugar na taxa de prevalência. Em 2019, 4% da população, mais ou menos, tinha algum transtorno depressivo diagnosticado. Isso, comparando com a população do Brasil em 2019, significa aí quase 10 milhões de adultos. Então, é muita gente precisando de alguma intervenção útil, né? E, bom, os estudos, os levantamentos, de uma maneira geral, eles apontam que um dos possíveis motivos para essa crise na psiquiatria é que, ao longo desses anos, com o desenvolvimento dos antidepressivos, o transtorno ele ficou cada vez mais restrito a um modelo biomédico, a um modelo só biológico, e acabou desconsiderando tudo aquilo que a gente também sabe que faz parte, né, do transtorno depressivo, que é o que está alinhado com esse modelo biopsicossocial, que considera a subjetividade, a experiência do indivíduo, todo o ambiente onde ele está inserido, família, comunidade, saúde, sociedade, cultura. Então, a gente ficou muito restrito à farmacologia, ao balanço, ao restabelecimento desse balanço sináptico. E a gente ficou muito focado aí na primeira bolinha, que é a biologia humana, que é a biologia central, que é onde eu também atuo e onde muitos de nós aqui estamos interessados em saber. Mas o que é bacana sobre essas moléculas que a gente vai conversar hoje é que elas acabam desafiando essa própria ideia aqui
de ficar restrito à biologia humana e à farmacologia. Isso porque as substâncias psicodélicas, elas esbarram na fronteira do próprio conhecimento dos próprios efeitos delas, né? Então, os psicodélicos desencadeiam efeitos que a biologia desconhece ainda, muitos mecanismos que a gente não sabe como funcionam fisiologicamente, né? O basal. Então, ao estudar essas moléculas e estudar o potencial delas, a gente acaba se forçando a sair um pouco da caixinha de entender as coisas só pelo mecanismo biológico. Então, é nesse contexto de crise que eu acabei de pintar para vocês aqui que os psicodélicos estão reaparecendo na cultura e na ciência também, né? Como uma maneira de integrar tudo isso de novo, mesmo que a contribuição nossa seja a partir do estudo das moléculas. Como é que isso tudo vai se juntar no final das contas, né? É um pouco disso que a ciência psicodélica está trazendo à tona. Bom, de uma maneira geral, esses psicodélicos eles têm efeitos, né, no comportamento e na consciência que podem ser, de uma maneira bem simplificada, agrupados no que é a expansão da consciência. Alguns desses efeitos eu trouxe aqui para vocês, que são muito reportados e já melhor conhecidos. Um deles é a dissolução do ego, que ocorre em altas doses com psicodélicos, né, que é essa ausência da referência do próprio corpo, ou do que é o meu pensamento e o que é o pensamento do todo. Isso é uma coisa bastante reportada, a gente vai conversar mais lá para frente. Experiências místicas são muito comuns com essas substâncias. Então, sentimentos de unidade, transcendência de tempo, de espaço, sentimento de bênção, de contemplação, são coisas que as pessoas reportam com essas substâncias. Isso aqui tem muitos estudos interessantes, porque essas experiências místicas parecem ser transculturais também. Diferentes grupos de diferentes religiões e diferentes partes do mundo reportam sentirem coisas muito semelhantes, né? A percepção aumentada das emoções, de uma maneira geral, que pode ser importante para intervenções como psicoterapia, e um sentimento de reverência, que é como esses estudos mostram isso, uma percepção maior de pertencimento e de vastidão, de conexão com o universo. São algumas dos efeitos subjetivos desencadeados por essas substâncias. Uma outra coisa, e na minha opinião é uma das coisas que pode ser a maior contribuição, na verdade, da ciência psicodélica, é reforçar a importância de um set e um setting adequados, né? De uma intenção e de um ambiente que sejam importantes para o processo terapêutico e não só focado na molécula. Então, os psicodélicos eles estão ressurgindo, na verdade, como ferramentas para a psicoterapia. Então, é o que é chamado de psicoterapia assistida com psicodélicos. A maioria dos dados até agora tem sido produzidos os psicodélicos atuando como ferramentas e não como a solução final. Isso eu acho que é uma contribuição muito grande, porque ao longo das últimas décadas a gente foi aprendendo a pensar só nas moléculas. Então, uma coisa bem mais baseada na doença do que na saúde, né? Então, os psicodélicos eles estão ressurgindo com essa promessa de uma ferramenta para psicoterapia assistida com eles. E o que é mostrado, então, é que eles podem ajudar, por exemplo, a aumentar as experiências emocionais desses pacientes e aumentar a flexibilidade psicológica por até um tempo depois da administração da substância, achatamento de relações hierárquicas, várias coisas que podem ajudar no vínculo do paciente com o terapeuta, por exemplo. Tá? Todos esses parâmetros, eles são pensados de maneira integrada na pesquisa com psicodélicos, né? Em que as características pessoais, individuais de cada um, e também as intenções com a substância, elas são setadas antes, são combinadas antes, né? O ambiente, ele é acolhedor o suficiente, e a dose é muito bem escolhida também, e que a terapia não acaba com a substância, mas sim substância é administrada em um determinado momento e as sessões de integração acontecem depois. Inclusive, isso aqui é uma coisa que vale a pena falar. O maior estudo clínico até agora que compara um psicodélico com um antidepressivo clássico, ele foi utilizado desse jeito, nesse esquema aqui, em que a psicoterapia acontecia semanalmente durante um ano e o psicodélico foi utilizado em 4 sessões só ao longo do ano, e as sessões de integração depois. Então, isso mostra que os melhores resultados que se tem até agora com dados em humanos foram obtidos desse jeito, sem a dosagem estar acontecendo o tempo todo. E aí são muitas coisas que eu não vou ficar entrando em detalhes aqui, mas que são reportadas, né, depois dessas sessões de integração,
que eu acho que são importantes para aquele link que eu falei do modelo biopsicossocial, né? Então, os estudos mostram mudanças de crenças metafísicas, principalmente em relação à morte, enfim, maleabilidade de pensamentos, de comportamentos repetitivos e coisas desse tipo, diminuição de traços narcisísticos, e tem um estudo bem bacana mostrando uma melhora no estilo de vida sustentável desses pacientes que participaram desses estudos. E, embora isso tudo pareça uma grande novidade e algo que a gente está começando a pensar agora, que está todo mundo redescobrindo a roda agora, né? Essa é a sensação que dá quando a gente está falando de coisas tão óbvias sobre as ciências psicodélicas. Essa história, ela não é nova, né? Os psicodélicos mesmo, eles estão presentes assim, em sociedades e culturas há muito tempo. Existem achados arqueológicos, pinturas rupestres, coisas datando de 9.000 anos antes de Cristo, que já indicavam a presença dos psicodélicos, por exemplo, em rituais, em relações com deuses e coisas religiosas, né? Então, tem, inclusive, histórias muito interessantes sobre isso. No Egito Antigo, que é de onde é essa imagem aqui de baixo, foi lá que surgiu a expressão que chama os psicodélicos de carne dos deuses, porque eles reportam que eram os cogumelos contendo psicodélicos que faziam a conexão com o divino e com o sagrado. Então, essa história é bem antiga, mas a ciência psicodélica moderna, assim, o que é o considerado o marco inicial da ciência psicodélica moderna, é em 1898, quando um químico chamado Arthur Heffter, ele isola a mescalina, uma substância psicodélica dessa espécie de cacto aqui, que está mostrado, o cacto peyote. Então, ali começa então a se estudar os psicodélicos com a nossa abordagem atual, né, ou próxima da nossa abordagem atual. Mas, pouco tempo depois disso, uns 30 anos depois, aqui no Brasil, no território do norte, na Amazônia, é fundada a religião do Santo Daime, a primeira religião baseada em psicodélicos. Foi fundada pelo mestre Irineu, filho de escravizados, seringueiro do norte, que entra em contato com o chá da ayahuasca, com uma tribo indígena, e então decide criar uma religião baseada nesse psicodélico, né? Pouquinho tempo depois disso, lá do outro lado do Atlântico, na Europa, o Albert Hofmann, que é bastante famoso, ele trabalhava numa indústria farmacêutica, na Sandoz, na Suíça, onde ele buscava por um estimulante vascular que fosse tratar enxaqueca e coisas desse tipo. E ele produz, então, o LSD, né, acidentalmente. Então, não serve para o propósito da Sandoz, então essa substância é guardada na gaveta. E ele só descobre as propriedades psicoativas do LSD 5 anos depois, quando ele se expõe acidentalmente a uma quantidade que hoje a gente sabe que é muito maior do que é necessária para ter os efeitos subjetivos. E aí, voltando para casa de bicicleta, ele começa a perceber os efeitos e ele descreve isso tudo depois, né, num diário. E isso vira aí o primeiro relato de uma experiência psicodélica sintética da história, né? Quando ele descobre essas propriedades, então, ele percebe que não tinha funcionado para o objetivo inicial, mas que serviria para alguma outra coisa, porque ele sentiu modificações e transformações da consciência que ele desconhecia até esse momento. Então, a Sandoz começa a comercializar o LSD, sob o nome de Deliside, o LSD 25, e começa a distribuir, então, para cientistas e médicos que quisessem testar isso no mundo. E vale pontuar aqui que o LSD não era proibido, né? Ele não era, tinha acabado de ser criado, então não tinha nenhuma lei sobre ele ainda. E aí essa substância começa a ser distribuída, então, é usada com muitas aplicações para modelo de psicose, por exemplo, induzida pela substância, coisas do tipo. E aí a gente vê uma produção científica significativa nessa época, né? Um professor, por exemplo, Aldous Huxley, ele em 57 escreve um livro chamado As Portas da Percepção, onde, junto com um psiquiatra, colega dele, Humphrey Osmond, eles cunham o termo psicodélico, né? Um neologismo que queria dizer manifestar a alma ou tornar a mente visível. E aí, então, que esse nome aparece na história. No mesmo ano, com essa popularização toda, um jornalista americano, ele vai visitar um povoado no interior do México, assim, do povo Mazateca, onde a líder espiritual desse povo era a Maria Sabina, e que eles usavam, então, os cogumelos contendo psicodélicos como parte do ritual, né, deles. E aí ele vai para lá, ele convence a Maria Sabina a participar dos rituais, e ele volta para os Estados Unidos, e nesse ano ele publica uma matéria dizendo que ele foi o primeiro homem branco a participar de um ritual indígena
baseado em cogumelos, etc. E esse artigo repercute muito nessa época porque acaba fazendo com que muitos jovens que queriam conhecer isso começassem a viajar para o interior do México. Isso torna a cidade, que era um povoado pequenininho, no interior do México, um grande centro de turismo psicodélico da época. O Albert Hoffman, por sua vez, lê isso, ouve toda essa história, e aí ele começa a perceber semelhanças da substância que ele tinha produzido com a que estava sendo reportada nos cogumelos, e aí ele consegue isolar e sintetizar a psilocibina em laboratório também, a substância psicodélica presente nos cogumelos. E aí, só para citar alguns exemplos de coisas muito interessantes que aconteceram nessa época, né, dois professores na época, o Timothy Leary e o Richard Alpert, eles também testam o psicodélico e também percebem que os psicodélicos poderiam ser ferramentas muito importantes para a psiquiatria e para a psicoterapia naquele momento. Acontece que a ética dessa época, aí na década de 60, ainda era muito diferente do nosso conceito de ética em pesquisa hoje. Então, eles testam, por exemplo, os psicodélicos em alunos de pós-graduação e coisas desse tipo. E isso culmina na prisão, na demissão e prisão dos dois. Né? Os dois são demitidos de Harvard por estarem infringindo a ética toda em pesquisa. Mas esse cara depois, principalmente o Timothy Leary, ele se torna um marco na história dos psicodélicos. Né? Tem um livro que se chama The Harvard Psychedelic Club, que conta a história deles lá em Harvard pensando sobre isso, que é bastante interessante. A produção científica da época, ela era importante até. Embora não tivessem os métodos e o rigor científico que a gente tem hoje, existia produção, né? E os psicodélicos começaram a aparecer mesmo como ferramentas de ajuda na psicoterapia. Ao mesmo tempo, eles aparecem também muito associados aos movimentos de contracultura que estavam explodindo nos Estados Unidos na década de 60. Né? Então, o movimento hippie, movimento punk, tudo isso começou a ser muito associado, fortemente associado ao uso dos psicodélicos, que, embora não tivesse assim, dados científicos suficientes nem para dizer se era bom ou ruim, eles começaram a ser ideologicamente associados a esses movimentos. Né? Num cenário americano de guerra do Vietnã, em que os jovens não queriam mais ir para a guerra, isso estava significando um problema, de fato, que começou a ser entendido no âmbito social e ideológico. E aí é quando, então, acontece, em 71, a Convenção Global de Substâncias Psicotrópicas, em que o presidente Nixon ele inclui os psicodélicos na categoria mais restritiva de drogas, né, que é a Agenda 1. São aquelas que qualquer quantidade é ilegal, elas são desprovidas de qualquer valor terapêutico e com alto potencial de dano e abuso. Isso baseado em nada científico até o momento. Tá? Muito pelo contrário, eles estavam sendo mostrados para outras coisas. Mais de 300 países assinaram essa convenção, inclusive o Brasil, e aí começou, então, todo um processo de ilegalidade e de demonização até dessas substâncias. Né? Uma das aplicações que aparece com maior destaque nessa época é o uso dos psicodélicos, principalmente do LSD, para tratar o alcoolismo. Então, se a gente olhar as datas, isso aqui é uma revisão também que conta esses estudos clínicos. Se a gente olhar ali no final da década de 60, início da década de 70, um monte de trabalhos estavam mostrando que o LSD poderia ajudar aos pacientes que eram dependentes de álcool, que estavam em clínicas de reabilitação. E mesmo assim, depois da inclusão na Agenda 1, os psicodélicos foram entendidos como drogas de abuso também, independente do potencial que eles estavam mostrando para ajudar nessa situação. Essas substâncias tão temidas e tão famosas, elas são o grupo dos psicodélicos clássicos, ou os psicodélicos serotoninérgicos, né, que são aqueles que, como o próprio nome diz, atuam primariamente no sistema de serotonina. Né? A gente está falando das dimetiltriptaminas, como a NN-DMT, que está presente no chá da ayahuasca, como a 5-mel-DMT, que está presente em altas concentrações no exudato de um sapo, de uma espécie de sapo do deserto de Sonora. Essas são de ocorrência natural em espécies animais e vegetais. O próprio LSD, que é a dietilamida do ácido lisérgico, que eu conversei na produção do Albert Hoffman. A mescalina, que está presente em duas espécies de cactos, né, o cacto peyote e o cacto São Pedro. E a psilocibina, que é a substância presente em centenas de espécies de cogumelos do gênero Psilocybe. Então, são essas substâncias que são os psicodélicos clássicos, embora outras substâncias comumente sejam referidas como psicodélicas junto. Psicodélico clássico são essas daqui, apenas.
Bom, como eu disse, eles atuam primariamente pelo sistema de serotonina. Então, eles são agrupados nessa categoria justamente por serem agonistas parciais do receptor de serotonina 5-HT2A. Hoje já tem um monte de trabalho mostrando que eles atuam em receptor de dopamina também, receptor sigma, receptor adrenérgico, então tem algumas coisas, mas o mecanismo primário de ação dos psicodélicos, pelo menos no que diz respeito aos efeitos subjetivos, tem a ver com o agonismo parcial do receptor de serotonina 5-HT2A. Por exemplo, a ocupação do 5-HT2A no córtex cerebral humano, ela é diretamente correlacionada à intensidade do efeito, né? Então, a gente está... Ponto ele onde? Eu não me... obrigado. A gente está vendo nesse gráfico aqui justamente isso, a escala de intensidade da experiência psicodélica e a ocupação de receptores 5-HT2A no córtex. Então, são medidas correlatas. Nessa imagem aqui de baixo, a imagem da esquerda mostra antes da administração da substância. Esse mapa de calor mostrando a disponibilidade dos receptores de serotonina 5-HT2A no córtex, e a da direita mostrando a disponibilidade depois da administração da psilocibina. Então, a maioria é ocupado, perto de 80% desses receptores são ocupados aí logo depois da administração da droga. Outros estudos depois já foram mostrando que essa ocupação ocorre principalmente em regiões envolvidas na rede neural de modo padrão. É claro que esses psicodélicos, eles não se ligam nos receptores de serotonina do mesmo jeito que a serotonina endógena se liga, né? Eles induzem aí uma fosforilação diferente. A gente está vendo aqui duas moléculas psicodélicas, o DOI e o LSD, induzindo fosforilação de um resíduo diferente. E isso faz com que haja uma mudança conformacional ali que forma uma espécie de tampa quando eles se ligam no receptor. Então, eles ficam mais tempo presos ao receptor do que o ligante endógeno, a serotonina. Esse receptor, ele também é um receptor capaz de desencadear respostas intracelulares diferentes, né, recrutando vias ali, sinalização diferentes. E os psicodélicos, embora sejam muito parecidos com a molécula de serotonina, eles preferencialmente recrutam a via da beta-retina 2, mediante ligação. Isso aqui, dentre outros efeitos intracelulares diferentes que vão decorrer disso, um deles é que a exposição aos psicodélicos induz uma rápida tolerância por internalização desses receptores via beta-retina 2, tá? Inclusive tolerância cruzada entre as substâncias, que é bastante interessante também. Esse trabalho, ele é um trabalho de um grupo bastante importante de psicodélicos da Holanda, em que eles fizeram, na verdade, o uso de um antagonista específico, né, seletivo do 5-HT2A, que é a ketanserina, e administraram junto com o LSD, e eles viram, então, que a maioria dos efeitos subjetivos que eu conversei com vocês no início da palestra eram bloqueados com a administração da ketanserina. Então, a experiência de unidade, a dissolução do ego, enfim, as imagens complexas que são formadas, tudo isso era diminuído. Então, mais um reforço aí mecanístico de que é através do 5-HT2A. Outro efeito que já foi mostrado e reproduzido, né, por outros grupos é o aumento da concentração de ocitocina plasmática com os psicodélicos. E isso, mais recentemente, também foi mostrado ser mediado pelo 5-HT2A. Então, também, com a administração da ketanserina, esse estudo feito com LSD, os níveis de concentração plasmática de ocitocina ficam mais próximos do basal, do controle. Então, tem alguma coisa a ver com os efeitos pró-sociais também. Agora, finalmente, chegando na parte que a gente tem mais conforto para entender e falar, os psicodélicos, de uma maneira geral, eles causam um efeito excitatório no córtex, via glutamato. Né? Eles se ligam principalmente na camada 5 do córtex, onde tem bastante receptor 5-HT2A, e através da sinalização pelo glutamato, eles aumentam a produção do BDNF, fator neurotrófico derivado do cérebro, um dos mais importantes fatores tróficos aí da saúde do sistema nervoso. Mais recentemente, os psicodélicos eles foram incluídos numa categoria que são os psicoplastogênicos ou psicoplastógenos, que são as moléculas capazes de promover plasticidade rápida. Tá? Esses dados, pelo menos in vitro, eles começaram a ser demonstrados em 2018 por um grupo da Universidade da Califórnia, em Davis, e
eles mostravam lá que a administração in vitro dessas substâncias aumentavam parâmetros como o número e tamanho de neurito, a formação de sinapses, a densidade de espinhas dendríticas, de uma maneira rápida, tá? Porque isso aqui também acontece, por exemplo, com a administração prolongada de antidepressivos clássicos. A diferença era a rapidez. Depois isso começou a ser mostrado por outros grupos, em animais também, mostrando outros psicodélicos, né, assim como a DMT do sapo, fazendo a mesma coisa. E o que ainda está engatinhando e esbarrando aí na própria questão sobre a neurogênese adulta e a relevância biológica dela é o efeito desses psicodélicos aí na proliferação e diferenciação de progenitores neurais também, tá? Por enquanto, in vitro e in vivo. Então, isso aqui é tão consolidado e tem tantos grupos mostrando isso de maneira independente que, literalmente, na semana passada, saiu uma revisão compilando, né, os efeitos, os mecanismos de plasticidade que já foram demonstrados e por tipo de modelo e depois de quanto tempo, né, de apresentação. E aí o que a gente vê é que o que tem mais relato, enfim, evidência, é o aumento da produção de BDNF, de fato, isso foi mostrado em vários modelos por vários grupos, e também a densidade das sinapses, né, coisas que são mostradas muito rápido depois da administração da substância, então no intervalo aqui de horas, e que é sustentada até onde foi testado por várias semanas, tá? Então, a gente tem esse efeito bastante consolidado e provavelmente bastante famoso até, dos psicodélicos agora. É bem nessa linha que o laboratório onde eu trabalho faz parte, né? A gente está buscando contribuir justamente com esse efeito psicoplastogênico, entender isso em células neurais humanas e, enfim, de repente contribuir que mecanismos moleculares são diferentes e são ativados pelos psicodélicos para promover isso, né? Então, o trabalho mais recente foi com LSD, mostrando a regulação de vias intracelulares nos organoides cerebrais que tinham a ver com remodelamento sináptico. Então, é mais ou menos aí que a gente está tentando contribuir para essa história toda dos psicodélicos. E, para além do que acontece a nível de células, então, um aumento da excitabilidade e esse efeito psicoplastogênico, tem também os efeitos mais globais, em outra escala de observação, né? Os efeitos neurais que estão sendo muito abordados na ciência psicodélica, que são o que tem sido chamado aí de aumento da entropia cerebral. Então, o aumento da desordem de conexões, né? As conexões não são previsíveis, como elas eram no estado basal. E aqui, esse é um esquema bastante famoso, que aparece em várias palestras de psicodélicos. É um mapa construído em cada bolinha, que na ponta é uma região do cérebro humano, e as linhas são conexões funcionais estabelecidas antes e depois da administração da substância. Então, acho que é até justificável essa entropia, que, enfim, ter dado esse nome, né? Eu botei esse artigo aqui, primeiro, porque eu gosto muito do título deles, eu achei eles muito originais, mas eles realmente foram os primeiros a mostrar uma correlação da dissolução do ego, que é aquele efeito que eu tinha falado, com a concentração de glutamato no córtex. Então, a barrinha da esquerda aí é a psilocibina e a da direita é o placebo, e eles encontraram uma correlação dos pacientes participantes, né, falando que tinham sentido os limites do corpo desafiados com o nível de glutamato no córtex. Então, isso é o primeiro mecanismo que correlaciona aí a nossa área mais molecular com essa área mais global. O que também é consensual, assim, em relação ao efeito dos psicodélicos dentro dessa linha do cérebro entrópico, né, de uma desordem, uma tendência de desordem, é a redução do filtro talâmico. Então, o tálamo ele vai filtrar as informações, tanto as esteroceptivas, que estão chegando através dos sentidos, quanto as interoceptivas, e vai filtrar e direcionar isso para regiões corticais, por exemplo. E o que acontece com os psicodélicos é que parece que esse filtro talâmico para de funcionar com tanta eficiência e permite que conexões muito diferentes sejam feitas, conexões não óbvias, né? E isso explica, por exemplo, a vulnerabilidade da experiência psicodélica e também a capacidade de pensar em novos caminhos e novas abordagens, né? Essas imagens da esquerda, elas são imagens de conectividade funcional de redes, como a rede neural de modo padrão, né, de redes de repouso. E na parte de cima a gente está vendo o placebo com ativação do córtex visual, do córtex occipital de uma maneira geral, se conectando de maneira bastante restrita e limitada, né, aos locais, enfim,
que diz respeito ali ao estímulo, e no paciente com LSD, as conexões elas são mais distribuídas em regiões diferentes também. Tá? Outra coisa que é mostrada nesses estudos de neuroimagem funcional é a redução da atividade das amígdalas, então, que estão envolvidas na resposta de estresse, medo, etc. E que um estudo de 2017 correlacionou essa diminuição da atividade da amígdala com a melhora nos sintomas depressivos já. Então, a gente está começando a entender melhor esses mecanismos. Entendendo tudo isso, os grupos que estudam a psicoterapia assistida, eles criaram esse modelo, um modelo de depressão em que é difícil para o paciente com transtorno depressivo migrar de um pensamento para o outro. Então, é o que eles chamam de rigidez do pensamento, de ficar muito preso ali naqueles vales da representação, sem conseguir pular para outros pensamentos ou outras perspectivas. E aí, com a psilocibina, existe um nivelamento desses limites, fazendo um pouco mais fácil, ser um pouco mais fácil, né, migrar de um pensamento para o outro. Efeito esse que está sendo mostrado depois da administração da substância também, né, de maneira sustentável. Ainda um que eu acho bastante interessante é que utiliza o eletroencefalograma e mostra que a experiência psicodélica ela reduz o poder nas ondas alfa, por exemplo, que são ondas da vigília, e aumentam o ritmo, né, a frequência aumentam o ritmo das ondas delta e teta, que estão envolvidas em relaxamento, sonho, sono, coisas do tipo. Então, é um sonhar acordado, uma coisa parecida, assim, pelo menos do ponto de vista do eletroencefalograma. Então, para fechar essa parte de efeitos neurais, o que tem sido proposto ou entendido? Né? Que os antidepressivos clássicos, eles atuam primariamente via 5-HT1, pré-sináptico. Isso é um tipo de receptor que está bastante expresso no sistema límbico. E, portanto, os efeitos terapêuticos dessa ativação, por exemplo, diminuem estresse, impulsividade, agressividade, coisas do tipo. Então, provoca uma diminuição de alguns dos sintomas da depressão. Enquanto que o agonismo do 5-HT2A, que está mais distribuído no córtex, né, ele estaria ajudando, então, a aumentar essa entropia cerebral, cortical, diminuir a rigidez do pensamento, o pessimismo, aumentar a plasticidade e a adaptação, né, adaptabilidade de uma maneira geral, ajudando a promover o aumento do bem-estar. Então, essas estratégias aí combinadas ou isoladas significariam mais ou menos isso, nesse ponto. Alguns outros efeitos que não são via 5-HT2A, mas que eu achei interessante trazer pela própria temática do simpósio, embora fuja bastante da minha área, é que alguns trabalhos já estão mostrando por quais mecanismos os psicodélicos não são drogas de abuso e como que isso acontece, porque que eles ajudam, inclusive, a tratar o abuso. Né? Então, tem um trabalho de 2016 mostrando a diminuição dos disparos, né, de neurônios dopaminérgicos da área tegmentar ventral, o circuito de recompensa, de maneira dose-dependente, com LSD. Isso em camundongo. E aí, um outro trabalho, um ano depois, esse não é experimental, esse é um trabalho de hipótese, mas eles acreditam que também os psicodélicos, através do agonismo de outro receptor, que é o 5-HT2C, ele possa aumentar a atividade dos neurônios GABAérgicos do núcleo accumbens e também diminuir ali o circuito de recompensa de uma maneira geral. Tá? O que é fato e que está sendo comprovado hoje na verdade, os estudos clínicos estão começando a sair, estudos clínicos randomizados, revisitando aqueles dados do final da década de 60 e mostrando o potencial dos psicodélicos hoje, já com um rigor científico muito maior, de tratar a dependência ao álcool, por exemplo. Tá? Uma outra coisa que também a gente não sabe se é via 5-HT2A, mas que eu gosto, sou bastante interessado nesse tema, e o Pablo, que também vai falar mais tarde, também está bastante nessa linha aqui, que são os mecanismos anti-inflamatórios dos psicodélicos. Já foi mostrado em células imunes, também, com redução aí do perfil inflamatório de várias células imunes, e foi correlacionado aos resultados também de efeito antidepressivo na população que é refratária aos tratamentos com antidepressivos. Então, existe uma correlação aí dos biomarcadores de inflamação séricos com os efeitos antidepressivos. Esse aqui, os dois são trabalhos de um grupo grande lá da Universidade Federal do Rio Grande do Norte,
grupo do Siddhartha e do Drauzio. Tá? E aí, o que a gente está assistindo nos últimos anos, na verdade, é uma explosão pelo mundo de centros inteiramente dedicados à pesquisa com psicodélicos. Tudo de 5 anos para cá, as maiores instituições do mundo, como a Universidade de Johns Hopkins, Imperial College de Londres, estão inaugurando centros inteiramente e exclusivamente dedicados ao estudo dos psicodélicos. No Brasil, como eu falei, a gente tem o grupo lá no Instituto do Cérebro, da Federal do Rio Grande do Norte. Aqui no Sudeste tem o grupo do qual eu faço parte, que é o FRJ e IDOR. Também o grupo do Luiz Fernando Toffoli, na Unicamp. O grupo do Instituto Faneiros, com o Eduardo Schemberg. E no meio da pandemia, a gente viu ser criada aí a primeira startup brasileira de apoio a pesquisas com psicodélicos também. Então, assim, o renascimento está acontecendo e a gente está fazendo parte. A gente não está ficando de fora dessa história da maneira que a gente puder contribuir, né, para isso tudo. Se a gente olhar o número de publicações desde o final da década de 50 até 2016, a gente vê que teve um hiato muito grande de produção científica, bem na época da proibição, né, porque isso impactou a ciência também. E o que a gente vem assistindo nos últimos anos é um renascimento científico, principalmente, desses estudos, né? Esse gráfico, embora ele seja bem bonito e bem colorido, ele só vai até 2016. Então, eu fui ao PubMed, busquei pelo termo psicodélicos, e aí a gente consegue ver esse recorte de 2016 a 2022. E o que a gente vê é que, na verdade, o aumento continuou depois de 2016, né? Só no ano de 2022, que ainda não acabou, ele já foi o ano com o número maior de publicação do que 2021 e maior, na verdade, de toda a história. Então, a gente está superando, ano após ano, a produção de conhecimento em relação a psicodélicos. O que é o caso, eu acho, de maior sucesso, ou que a gente pode ficar de olho atento nas pesquisas, porque a gente vai ouvir novidades muito em breve, é o caso do estado de Oregon, nos Estados Unidos, em que um plebiscito popular aconteceu em 2019 para aprovar um estudo grande populacional com a psilocibina para o tratamento da depressão. E aí passou, foi aprovado, né, em 2020, e agora a gente, semana passada, saiu na Folha de São Paulo uma reportagem mostrando que o Oregon, na reta final, para autorizar a psilocibina para o tratamento da depressão. Então, está mais perto do que nunca, né? Está acontecendo essa possibilidade. O renascimento também permite a gente comparar, por exemplo, o que há de mais moderno no tratamento com antidepressivos clássicos e os psicodélicos. Então, a gente está tendo estudos grandes saindo comparando os antidepressivos com essas substâncias. Em relação aos avanços regulatórios, né, o principal é aquele da psilocibina, que eu falei em Oregon, mas tem um caso aparentado, assim, que é importante citar, porque pega carona junto com o renascimento dos psicodélicos, né? É que depois de todo esse tempo aqui de estratégia de antidepressivo basicamente sendo melhoradas só, mas sem uma nova estratégia apresentada, em 2019, o primeiro antidepressivo de outra classe, né, foi aprovado, e ele é a acetamina, que é, enfim, considerado um psicodélico, que tem efeitos psicodélicos, embora seja um antagonista de NMDA, do glutamato. Ele foi aprovado, então, o primeiro antidepressivo de outra classe em 40 anos, né? E ele está sendo comercializado pela marca, pela Janssen, aí, como Spravato, como spray nasal, e ele, inclusive, foi autorizado aqui no Brasil também, tá? Ele, enfim, é a última linha de tratamento da depressão refratária em uso ambulatorial só. Mas esse é o avanço regulatório que a gente teve em relação a esse renascimento, né? Outra coisa interessante que o renascimento traz para a gente é a capacidade de olhar os riscos, os efeitos adversos, né? Coisa que também a gente não conseguia saber sem pesquisa. De uma maneira geral, os psicodélicos são bem tolerados, eles não têm risco físico, né, dano físico ou hepático significativo. Ao longo de toda essa história aí que eu contei para vocês de publicações científicas, só existem 2 casos de overdose de LSD que foram confirmados toxicologicamente, um deles fatal. Infelizmente, eles são muito antigos, então os trabalhos não trazem muita informação assim, para a gente entender realmente quem eram esses pacientes, mas, enfim, é pouco para o tempo que o LSD é testado. E em relação à cardiotoxicidade, também 2 casos, relatos de caso com LSD em pacientes com doença cardíaca pregressa, né? E um caso aí com a ingestão do cogumelo in natura em um indivíduo saudável, em que é reportada uma cardiomiopatia reversível até.
E, como eu disse, esse renascimento ele é muito interessante, porque hoje tem um estudo clínico enorme acontecendo nos Estados Unidos justamente para determinar a cardiotoxicidade da psilocibina. Então, é graças a esse renascimento que a gente vai poder saber, de fato, né, o que está acontecendo. E aí tem um estudo clínico grande, depois vocês podem procurar. Eu escrevi sobre esse estudo clínico e sobre outras coisas para o portal, que a Regina comentou na abertura, sobre os efeitos cardíacos. E o que a gente sabe até agora é que in vitro, pelo menos para a psilocibina, é necessário uma dose 500 vezes maior do que a atingida no plasma para causar o bloqueio dos canais de potássio, o ERG e o HERG, né? Então, ao que se parece, in vitro, eles são seguros também do ponto de vista cardiológico, tá? É claro que, como qualquer terapia, eles não serão para todos, né? Eles vão ter contraindicações, eles vão ter efeitos adversos. Isso tudo também acontece para qualquer substância. Então, existem riscos associados ao uso de psicodélicos, como um transtorno de percepção que fica depois da exposição à droga, que até agora na literatura tem sido correlacionado a algumas variáveis, como, por exemplo, histórico familiar de transtornos psicóticos ou epilépticos. Isso excluiria os pacientes, vem excluindo os pacientes dos estudos clínicos e provavelmente excluirá esses pacientes dessa possibilidade de tratamento também, né? A associação com inibidores seletivos da recaptação de serotonina, que podem desencadear a síndrome serotoninérgica, ou a combinação ou adulteração com outras drogas, como estimulantes, empatogênicos e outras coisas desse tipo. Isso aqui é um grande perigo para o mundo da ilegalidade, né? Em que as pessoas vão estar se expondo às substâncias sem saber o que está ali, de fato. O renascimento ele não fica restrito à pesquisa, ele também está impactando o mercado. Esses dois gráficos aqui, o verde representa patentes relacionadas à psilocibina, baseadas em psilocibina nos últimos anos, e embaixo em roxo para o LSD. É uma tendência enorme de crescimento também, número de patentes registrada e aceita, né? E aí uma revista também de economia, ela mostra que os psicodélicos equivaliam aí a 4,7 bilhões de dólares em 2020, muito restrito aos estudos clínicos, e que é projetado que esse mercado vai equivaler a 10,7 bilhões em 2027, né? Um mercado em ascensão. E, com isso tudo, surgem problemas também, desafios para quem está estudando essas substâncias, né? O que tem ficado muito famoso agora é a microdose ou microdosagem, que é justamente pegar todo esse histórico que a gente acabou de conversar, guardar no bolso, usar uma dose que não desencadeia efeitos subjetivos, que é menor, né, e que é totalmente baseada só no efeito psicoplastogênico. Isso ficou muito popularizado quando um estudo populacional, né, epidemiológico, mostrou que os executivos do Vale do Silício reportavam usar microdoses de LSD para aumentar a criatividade, coisa que não tinha fundamento, não tem ainda, né, fundamento científico exatamente. Então, isso agora é uma tendência, essa microdose. E aí surgiu, né, começou a surgir nos últimos 2 anos, nos últimos 3 anos, essa história toda de que não são os efeitos subjetivos dos psicodélicos que auxiliam no potencial terapêutico, e sim o efeito psicoplastogênico rápido, e ponto. Então, tem uma revisão recente da Nature também, que fala treatments, not treats. Então, a ideia do efeito subjetivo dos psicodélicos está sendo totalmente desassociada das moléculas, tá? Isso aqui é uma reflexão, assim, final que eu quero trazer para a gente encerrar, porque eu me pergunto se a gente não está, talvez, cometendo o mesmo erro de 85, né, com essa ciência psicodélica. Será que a gente está, enfim, confrontando aí moléculas que a gente não consegue compreender o efeito tão bem ainda com as nossas ferramentas? A gente não está entendendo do mesmo jeito, só como moléculas. Infelizmente, enfim, a gente não vai conseguir conter, por exemplo, a sede do mercado em fazer isso. Então, isso já está acontecendo, né? Já existem 2 psicodélicos patenteados que são psicodélicos não psicodélicos. Então, eles são psicoplastógenos rápidos não alucinogênicos. Então, eles foram patenteados pelo mesmo grupo da Universidade da Califórnia, em Davis, tá? Que estão aí produzindo vários artigos mostrando que eles são alternativas não psicodélicas que fazem a mesma coisa que os psicodélicos clássicos. Então, esse eu diria que é o dilema do momento, assim, né? Os efeitos neuroquímicos de plasticidade, especificamente, são suficientes para o efeito terapêutico? Ou a experiência subjetiva, que a gente também não compreende totalmente, ela é parte importante da terapia com psicodélicos, né? Eu quase,
enfim, eu sempre uso esse exemplo porque são 2 artigos publicados na mesma revista por 2 autores que são muito importantes na ciência psicodélica moderna. E um diz que os efeitos subjetivos podem não ser necessários, porque é diferente de plasticidade, e o outro diz que os efeitos são, sim, necessários para os outcomes lá, terapêuticos. Tá? Para encerrar, porque não vai dar tempo de a gente falar, eu queria só que quem tiver interesse procurar depois na internet essa teoria aqui, a Stone Day Theory, de um pesquisador chamado Dennis McKenna, que tem a ver com essa história toda de psicodélicos. Por enquanto, não tem nada científico sobre isso, mas é uma coisa interessante para a gente pensar. E é isso. Obrigado pelo convite mais uma vez e pela atenção de todo mundo.